Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 11, de 12 de setembro de 2021, que tem como título O Reinado de Ezequias. Nosso texto áureo diz assim: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. 2 Reis 18:5. Verdade prática. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Assim é a nossa verdade prática. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 18, dos versículos de 1 a 3, depois pula para o 13, depois o 28 e o 29. E depois nós vamos para 2 Reis 19, o versículo de número 1, depois o versículo de número 5 ao 7, depois o 15, 16, o 20 e o 21. É bom que os irmãos possam fazer essa leitura, a nossa leitura bíblica em classe. Eu quero já pedir de antemão que os irmãos possam orar por nós, orem por mim, orem por minha família, orem por nós para que possamos continuar com esta obra para a glória do nome do Senhor. Se você puder aí, se inscreve no canal, dá um legal lá, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Amém? Que Deus abençoe. Pode compartilhar também para a glória do nome de Deus. Vamos aqui dar aquele giro tradicional. Vamos para cá. Aqui. Ok. Vamos falar sobre o reinado de Ezequias, como foi o reinado de Ezequias. Mas, antes de iniciarmos aqui o primeiro tópico, que fala sobre o justo reinado de Ezequias, eu quero falar um pouquinho sobre a família de Ezequias. Aqui fala logo no início da nossa lição, que na nossa leitura bíblica em classe, sucedeu que no ano terceiro do ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Ele era rei de Judá e tinha por nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Então, Ezequias era filho de Acais, rei de Judá. Acais foi um mau rei. Acais não foi um bom rei para Israel. Acais foi um mau rei e muitas coisas que Acais fez foi, na verdade, para adentrar em um caos espiritual. Acais, ele se aprofundou na idolatria, foi semelhante, andou nos caminhos semelhantes ao caminho dos reis de Israel. Acais, ele, infelizmente, ele fez coisas absurdas, além da idolatria, de adorar os deuses, de outros deuses, além ainda daquela estátua que tinha lá, que o povo de Israel fez lá no Egito. Ele também mandou fazer uma estátua para que tivesse ali, para que eu adorasse. Na verdade, essa estátua já vinha há muito tempo, o pessoal adorando ali em Judá aquela estátua. E o rei Acais, ele fez coisas drásticas, a exemplo que Deus nunca tolerou, que foi o sacrifício de pessoas, de crianças. E o rei Acais fez isso com seus filhos. Ele pegava o seu filho e sacrificava para os ídolos. Deus nunca tolerou algo dessa maneira.
e ele fez aliança com o rei da Síria. E ali os deuses que ele via ali em Damasco, ele mandava o sacerdote fazer para que viesse também todo o povo adorar em Jerusalém. Então eles viviam numa idolatria sem tamanho, bem distante de Deus, não tinha nenhuma preocupação, nenhum arrependimento do que estava fazendo. A sua vida era uma vida totalmente distante da presença de Deus, distante da presença do Pai. Agora, o seu filho reina quando ele morre, e seu filho Ezequias. E quando Ezequias reina, e a gente pode observar que a gente vai ver aqui nesta lição, que Ezequias, quando ele reina, ele é um bom rei. Ele é um bom rei. E uma das coisas que Ezequias faz é contrariar toda a vida que o seu pai vivia. Ele é um ponto fora da curva. Ezequias, ele é um diferencial além da família de Acais. Ele não puxou ao pai dele. Enquanto o pai dele se distanciava de Deus, Ezequias procurou buscar Deus. Enquanto o pai dele vivia na idolatria, Ezequias procurou adorar só a Deus. Enquanto o pai dele fechava o templo, Ezequias mandava abrir o templo. Enquanto o pai dele usava os sacerdotes para fazer sacrifício para deuses pagãos, Ezequias chamava os sacerdotes para oferecer louvor e sacrifício a Deus. Então a gente vê um contraste muito grande entre a vida de Acais e a vida de Ezequias. Então isso me mostra que eu posso ser corrompido pelo meio que eu vivo, sim, se eu quiser. O Senhor Jesus, ele soube viver no meio de tantas pessoas, tanta gente diferente. O Senhor Jesus, ele soube viver com reis. O Senhor Jesus soube viver com profetas. O Senhor Jesus soube viver também com publicanos, com fariseus, com saduceus, com samaritanos, prostitutas. Então, o Senhor Jesus, ele soube viver no meio de todo mundo. Mas mesmo assim, ele não se deixou levar pela vida dos outros, pelo exemplo dos outros. Ao contrário, ele sabia que ele tinha uma missão a ser cumprida. O Senhor Jesus também foi tentado, mas ele não pecou. Então, o meio existia alguns anos atrás que os monges viviam nos mosteiros longe de toda a população, pensando em se santificar e se afastar da multidão pecaminosa, com medo de se distanciar da presença de Deus. Mas quando Jesus Cristo ele chama a igreja, ele não chama a igreja para ficar afastado, para viver em uma ilha, dentro de uma bolha. Não, o Senhor Jesus chama a sua igreja, eclésia, que significa tirados para fora. Nós somos tirados do mundo, do sistema pecaminoso, e depois fomos enviados para o mundo para pregar a palavra de Cristo. E eu vejo aqui em Ezequias um homem, um jovem, que mesmo vivendo em um caos espiritual na sua família, mas ele soube fazer a diferença. Ele soube escolher a melhor parte. Ele soube escolher o melhor caminho. Ele soube escolher a vida. E a vida com Deus. Ezequias escolheu. Que isso é um exemplo para todos nós. Onde quer que venhamos estar, quem decide o que seguir é eu e é você. Quem decide o que fazer é eu e é você. Quem decide a quem adorar é eu e é você. Quem decide a quem se prostrar é eu e é você.
Nós temos esse poder de decisão, poder de escolha. Por isso que o homem tem essa capacidade da sua própria vontade de decidir, o meu volitivo, de decidir o que ele quer. E nós decidimos servir ao Senhor. Assim como Josué falou, vós, quem quer servir? Aos deuses? Pois eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Glória a Jesus. Vamos lá. O nosso início, o primeiro tópico, fala sobre o justo reinado de Ezequias. Então, o subtópico primeiro diz assim, um rei reformista. Por que o rei reformista? Porque Ezequias, ele instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Ele reuniu os sacerdotes e levitas e propôs uma nova aliança. E a gente vai ver isso aqui, ó. A gente vai ver isso aqui agora, do lado de cá. Nesse primeiro tópico, onde fala do justo reinado de Ezequias, a gente vê primeiro que Ezequias era um diferencial, ele foi um diferencial, um rei diferenciado. Porque ele tinha um coração disposto. Disposto a quê? Disposto a buscar a presença de Deus, a obedecer o Deus de Israel. Por isso que ele era uma pessoa diferente dos demais reis. Ele foi diferente do seu pai, porque ele tinha um coração disposto. E essa disposição não foi para o mal, essa disposição não foi para se afastar da presença de Deus, não, mas foi uma disposição para se aproximar de Deus, para largar com todo o pecado que ele puxava. Ele foi forte o suficiente para buscar a face do Senhor. E por isso que nós precisamos ter um coração disposto. Porque quando nós acordamos e estamos dispostos, nós fazemos tudo o que está ali programado para nós fazermos. Se for para capinar o quintal, a gente capina. Se for para trabalhar de qualquer maneira, a gente trabalha, porque o nosso coração está disposto. Por que nós levantamos pela manhã para ir trabalhar? Porque o nosso coração está disposto a ir trabalhar. Por que nós vamos à igreja? Porque o nosso coração está disposto a ir para a igreja. Mas quando o meu coração não tem essa disposição, é por certo que eu fico para trás. Quando o meu coração não está disposto, eu não consigo fazer nada. Minha vontade é de ficar inerte e parado. Mas nós, com corações dispostos, nós levantamos madrugada para orar. Nós mesmos em dificuldade, mas com o coração disposto, nós pegamos a Bíblia para ler. Nós nos consagramos, nós jejuamos ao Senhor e oferecemos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para Deus, porque nós estamos com corações dispostos ou com o coração disposto. Ele tinha esse coração disposto. Ele procurou fazer o que? Uma nova aliança com Deus. Ele percebeu no seu coração que ele precisava, junto com o povo de Judá, fazer uma nova aliança, porque essa aliança já tinha sido quebrada com seu pai. O seu pai quebrou esta aliança. Esta aliança aqui, ela precisava ser renovada. Porque essa aliança tinha o ouro, mas não tinha mais brilho. Tinha o ouro nessa aliança, ainda tinha, mas estava ofuscada. Ele fez o que não? Vamos renovar a nossa aliança. Vamos pegar a nossa aliança, dar um brilho nela, para que ela pague, para que ela venha tirar toda aquela crosta e aquela sujeira que se encontrava naquela antiga aliança. Então ele procurou agora fazer uma nova aliança com Deus. Ele procurou renovar ou reformar a vida espiritual, não só dele quanto do povo. Porque até quando o pai ele era o rei, Acais, quando era o rei, os templos estavam fechados. A adoração a Deus estava proibida, mas por certo ele tinha esse coração voltado para Deus.
Como ele tinha esse coração voltado para Deus, a primeira oportunidade que ele teve, quando ele assume o reinado, ele pronto. Eu preciso fazer uma nova aliança com Deus. Eu sei que a aliança que a gente tem para com Deus está manchada, está suja. Eu preciso limpar esta aliança, eu preciso renovar, eu preciso reformar. E o que é reformar? De muitas vezes, quando reformamos, nós tiramos determinadas coisas, colocamos outras coisas aqui. Quando nós renovamos ou reformamos, quando eu renovo, eu vou renovar, eu vou tirar aquilo que está velho, eu vou fazer novo. Eu estou renovando. Ou então, quando eu estou reformando, você está reformando uma casa, você ali tira determinada parede e coloca outra parede. Você tira determinado ponto e faz um outro ponto. Porque você está ali reformando aquilo que o telhado que estava velho, você tira todo o telhado, lança embaixo e coloca um telhado novo, porque você quer reformar. E nessa reforma de vida espiritual que ele começou a fazer, porque ele percebeu que ele precisava renovar a sua aliança com Deus, porque ele tinha um coração disposto a buscar o Senhor. E depois, ele começa agora a destruir os altares. Esta é a reforma que ele começa a fazer. O que eu preciso fazer para renovar a minha aliança com Deus? O que o povo está fazendo? Eu preciso destruir esses altares. Quando ele chegava no templo e próximo ao templo, existiam diversos altares de deuses pagãos que o seu pai adorava. Ele, então, não, vamos destruir isto, porque eu quero uma reforma, isso aqui não me serve mais. Esses altares a deuses pagãos não me servem mais. Ele me prejudica espiritualmente e eu quero vida espiritual, não morte espiritual. Ele destrói os altares. Temos que ter coragem para isso. Destruir todos os altares que nos afastam de Deus. Ele então reabre o templo. O templo estava fechado. E quando a gente vê templo fechado, o que é templo fechado? Aonde aí se encontrava a presença de Deus? No templo. Onde se fazia o sacrifício? No templo. Onde se encontravam os sacerdotes que faziam a ligação do homem para com Deus? No templo. Onde se encontravam os levitas que davam louvores e sacrifício ao Senhor? No templo. Mas quando o templo é fechado, não tem sacerdote, não tem comunicação com Deus, não tem louvor a Deus, não tem sacrifício para com o Senhor. Porque o templo está fechado. Nós devemos manter o nosso templo, que é o nosso corpo, aberto. Aberto para quê? Para oferecer sacrifícios a Deus. Muita gente com um corpo que não se abre mais para o Senhor, que estão com o corpo fechado para Deus. Não deixa a presença do Espírito Santo habitar dentro dele. Porque onde habita o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então, reabrir o templo foi o que ele procurou fazer. A segunda coisa que ele procurou fazer também, mas a terceira coisa, primeiro, destruir os altares, reabrir o templo, restituir o ofício dos sacerdotes e levitas. Ele percebeu que essa reforma era fundamental para renovar sua aliança com Deus. Ele não tinha condição de renovar sua aliança com Deus se ele ainda tivesse lá altares a deuses pagãos, se ele tivesse com o templo fechado, se ele não tivesse agora com os sacerdotes, com os levitas, ele sabia que ele não podia. Então, ele agora restitui o ofício do sacerdote e levita. Ele chama o sacerdote. Você agora vai fazer o seu ofício. Qual é o seu ofício, sacerdote? O meu ofício é levar as demandas do povo para Deus. Eu interceder pelo povo. Que isso não estava tendo. Não estava acontecendo.
Quando ele levanta os levitas, retorna novamente os sacrifícios, os trabalhos na casa do Senhor. Venham os louvores, vamos louvar a Deus, vamos exaltar só ao Senhor, porque com o templo fechado, isso não acontece. Ele então chama os sacerdotes e restitui. Seu ofício é esse, faça o que lhe cabe. Ele fazia. Os levitas agora começaram a adorar e louvar ao Senhor. Os sacerdotes começaram a oferecer sacrifício a Deus e interceder pelo povo, porque o coração disposto de Ezequias fez essa transformação. Coração disposto de um homem fez mudar ali a vida espiritual de uma nação. Se chamava Judá. Mais outro ponto, reconhecer o estado do povo foi o que ele fez. Ele fez com que, quando ele chama os sacerdotes e os levitas, ele fala assim, olha, vamos mostrar para o povo o estado que ele se encontra. O povo precisa saber dos seus pecados. O povo precisa saber que ele tem que destruir os altares. O povo precisa saber que ele precisa agora adorar o Senhor, que ele precisa de uma nova aliança, que ele precisa renovar, que ele precisa reformar a sua vida espiritual. E ele demonstra isso para o povo, que o povo também estava sendo induzido pelo seu pai a andar numa vida de idolatria distante de Deus. Assim como o pai dele incentivou ao povo a andar distante de Deus, ele fez o contrário. O pai dele fez uma coisa, ele fez o oposto. Chamou o povo para que viesse adorar a Deus. E aqui neste outro ponto, todo o povo se prostra diante do Senhor. O povo reconhece o seu pecado. E o povo agora se volta para Deus, porque um homem resolveu fazer uma nova aliança e renovar sua vida espiritual. Este rei Ezequias, ele fez isso tudo na sua vida, porque ele tinha um coração disposto, e na vida de todo o povo, assim como eu e como você também nós podemos fazer. Mudar a história da vida de alguém, mudar a história da vida de uma pessoa e mudar a nossa própria sorte. Esse aqui é o tópico primeiro, tópico 1, do subtópico 1, subtópico 2 e subtópico 3. É o que nós falamos aqui. Vamos agora, onde dizemos aqui que foi o reinado justo de Ezequias, o rei reformista. Depois da purificação dos lugares sagrados, foi quando ele purificou ali o templo. E a adoração nacional é quando ele chama todo o povo para adorar ao Senhor. E oraram pela santificação do povo. E essa reforma espiritual, aqui como disse o nosso irmão, ocasionou um dos maiores avivamentos no Antigo Testamento. E tem momentos que nós precisamos de uma reforma espiritual. E nessa reforma espiritual que a gente tira tudo que não agrada ao Senhor e traz tudo o que agrada a Deus, o que engrandece o nome do Senhor, o que exalta o nome do Senhor. O segundo tópico fala sobre Senaqueribe invade Judá. O primeiro subtópico, as ameaças de Senaqueribe. E o segundo subtópico, o temor do rei Ezequias. Vamos praticar agora. Segundo tópico, o primeiro subtópico. Aparece agora Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Síria, ele que conseguiu levar ali a Síria, que conseguiu levar cativo o povo de Israel. E Senaqueribe era um rei forte, tinha um grande exército, e ele também conseguiu invadir muitas das cidades próximas a Judá. E Judá também era uma a ser invadida. Judá estava ali como serva de Senaqueribe. Mas Senaqueribe vê que Ezequias está andando por um caminho diferente, não está ali obedecendo, não quer fazer ali a sua vontade.
Aquela aliança que Acais tinha com Sinaqueribe não tem mais a mesma aliança com Ezequias. Então Sinaqueribe agora começa a ameaçar Ezequias, começa a ameaçar Judá, diz que vai invadir, vai tomar a cidade, porque o forte é ele faz o que ele quer, tem um grande exército, a força dele está no braço, e para ele, para destruir Judá, é questão de tempo. Mas ele não sabia que em Judá tinha um Deus. Que ele fez o que ele fez em Israel, a Síria fez em Israel, foi porque Deus permitiu. Mas não era o momento de Deus permitir que levasse Judá cativa. Foi daí que Senaqueribe começa a ameaçar Ezequias e a Judá, toda a região de Judá. Ele começa a ameaçar, dizendo que ele vai invadir, dizendo que ele é forte o suficiente, dizendo que ninguém pode impedir a sua invasão, levar cativo todo o povo. Ele dá provas testemunhais ou provas concretas, assim, de que ele invadiu uma cidade, ele invadiu duas, ele invadiu três. Os deuses daquela cidade não conseguiram impedir que ele invadisse as cidades e tomasse cativas. E ele começa a dar números. Olha, eu invadi determinada cidade, eu invadi também aquela outra, eu invadi também aquela outra, você é mais uma, Judá. Ele começa a afrontar, e ele começa a afrontar, quando ele afronta Judá, ele afronta também a Deus. Ele pergunta, quem é o seu Deus que vai impedir de eu invadir Judá e tomar vocês como escravos? Eu levar vocês cativos, quem vai pedir? Quem é o seu Deus? Assim como os outros deuses também daquelas nações não tiveram condição de impedir ou deixar que eu tomasse aquela cidade cativa, assim também o seu Deus vai ser a mesma coisa. São todos os deuses da mesma maneira, do mesmo nível, é o mesmo tamanho, são deuses pequenos, são deuses que não têm condição de impedir a força do nosso braço. Ele ameaçava o povo, ele afrontava a Deus desta maneira, dizendo que Deus era semelhante ao Deus de Judá, o Deus de Israel era semelhante aos demais deuses, que não falava, que não agia, não se movimentava. Então ele procura o que? Abalar a todos. Esta afronta, o povo de Israel, ali, o povo de Judá, ouvindo as afrontas dele, todos ficaram temerosos. Todos ficaram ali preocupados, com medo do rei invadir, levar todo mundo cativo, levar todo mundo como escravo. O povo ficou abalado. E o que o rei Senaqueribe queria é isso, abalar as estruturas do povo e abalar as estruturas do rei Ezequias. Porque um povo com medo, quando vai para a batalha, é certeza de que vai sair derrotado. Um rei que vai para a batalha temendo, ele sabe que vai voltar derrotado. Mas aquele que vai disposto, não, eu vou para a batalha porque eu tenho certeza que eu vou vencer. Ainda que eu não vença, mas eu não vou pensando em perder, eu vou pensando em vencer. Mas ele queria abalar essa estrutura do povo. E de muitas vezes tem pessoas que conseguem abalar as nossas estruturas. Tem pessoas que dizem que nós não vamos, que nós não conseguiremos, que nós não chegaremos. Mas, ainda que abale como abalou as estruturas de Ezequias, abalou também as estruturas do povo. Mas Ezequias chegou e disse, olha, quem está com ele é um braço de carne. Mas quem está conosco é maior do que ele e é mais forte do que ele. Em nós mesmos não vamos para lugar algum, mas quando Deus, ele quer fazer, ninguém pode impedir. Quando o Senhor Deus, eu vejo quando o Senhor Deus, quando ele fala para Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? E a gente vê ele falando, a gente vê ele fazendo isso aqui.
quando Senaqueribe afronta a Deus, dizendo que Deus é mais um Deus com D minúsculo, semelhante aos demais deuses pagãos. Ele consegue abalar a estrutura do povo, que ele queria isso, quer ver o povo tremendo, o povo com medo. Mas teve um diferencial aqui na vida de Ezequias, foi que Ezequias, ele tinha o temor de Deus. Ezequias, ele teme a Senaqueribe, teme. Fica com medo, mas ele tem o temor de Deus. E ele sabe que ele serve a Deus. E ele sabe que ele tem um Deus que é mais forte do que qualquer um Senaqueribe. Ele então faz o quê? Ele obedece a Deus. Ele prefere obedecer a Deus, e nessa obediência a Deus, ele começa agora a orar ao Senhor, que é no próximo tópico que iremos falar. Mas nessa obediência a Deus, ele permanece obedecendo a Deus, porque a obediência a Deus não é sinal de ausência de problema. Por que ele continua obedecendo a Deus, mesmo vindo problema? Porque esta obediência ao Senhor, sabemos que ela não é sinal de provações em nossas vidas. Nós obedecemos a Deus, mas mesmo assim os problemas virão. E a gente sabe quando Jesus estava no barco, mas mesmo assim veio tempestade. A gente sabe quando há problema na nossa vida, mas mesmo assim Jesus está conosco. Jesus, certa feita, ele diz assim: olha, não vou pedir a Deus que tire vocês do mundo, mas uma coisa eu vou pedir, que os livre do mal. E Jesus outra vez para também nos garantir essa segurança, que ele fala: olha, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E quando ele fala assim, nós olhamos para ele e falamos: Senhor, em ti também nós poderemos vencer. Então, esta obediência a Deus não é sinal de ausência de problemas. Se você tem um problema, isso não é sinal que você anda desobedecendo a Deus, não. Se você tem um problema e vem muitas dificuldades na sua vida, se você tem um problema e passa por tribulação, não é sinal que Deus está ausente, não. Deus está presente. Na tribulação ele está presente. Ele não livra da tribulação, mas na tribulação ele vai estar presente. Muita gente costuma dizer que Deus não livra da cova, mas ele na cova ele está presente. Ele não livra da fornalha, mas na fornalha ele está presente. Deus está presente. Mesmo em meio a tanta obediência ao Senhor, mas vem as tribulações, mas mesmo assim Deus está presente. Se nós andamos com fidelidade diante de Deus e passamos por problemas, é sinal que o Senhor Deus continua conosco mesmo com problemas, porque o inimigo se manifesta para tirar a nossa paz e para fazer com que nós venhamos abalar as nossas estruturas. Ele sempre vai tentar abalar as nossas estruturas, sempre com afronta. Mas nós devemos fazer o quê? Eu tenho um temor de Deus e eu vou fazer agora o que Ezequias fez. E depois disso tudo foi o que Ezequias fez no tópico de número 3 agora, já o tópico de número 3. Ezequias, ele ora ao Senhor. Tópico 3. Ezequias agora ele ora ao Senhor. Diz assim: a oração do rei e o livramento do Senhor. Subtópico 1. A oração confiante de Ezequias. Subtópico 2. Deus conforta o rei. Ele ora a Deus confiando que Deus iria entrar com providência. Ele ora ao Senhor e apresenta a Deus aquela afronta que ele tinha recebido de Senaqueribe. Ele mostra a Deus como Senaqueribe queria abalar a estrutura tanto dele como de todos
aqueles judeus que estavam ali, mas ele fala: Senhor, esta é a carta que Senaqueribe enviou para mim, dizendo que ia me destruir, que ia invadir esta cidade, ia invadir a Judá, ia nos levar cativo, e que aqui não tinha Deus não que ia impedir, que não era para nós confiarmos no Senhor, que era para todo o povo não confiar no Senhor, que era para todos nós desistirmos e voltarmos para trás e nos entregarmos para Ele. Mas eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor é forte, eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. Eu sei que o Senhor pode responder, porque com Ele está o braço de carne, mas com o Senhor está comigo, e o Senhor, Pai, se encontra todo o poder e a força. E aí ele ora ao Senhor, mas quando ele ora a Deus, Deus então manda a resposta. Deus então ouve a oração e responde, dizendo para ele não ficar com medo não. Não fique com medo não, Ezequias, porque eu ouvi a sua oração e eu vou entrar em providência nesta causa. Eu vi que eles blasfemam de mim, eu vi a afronta também que ele fez para comigo, mas assim eu vou entrar em providência. Deus então envia um anjo, e o anjo mata ali 185.000 pessoas do exército do povo dali da Síria, e o rei fica agora olhando para todos os mortos. Ele vê e que realmente em Judá existia um Deus que ele não conhecia. Esse Deus que muita gente não conhece é o que nós devemos apresentar. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós. Deus ouviu, Deus também respondeu e Deus deu vitória. Glória a Jesus. E que Deus continue nos abençoando. Que você possa estar ali na escola dominical contribuindo ali com o seu professor. Ajude o seu professor. Contribua ali naquilo que você puder. Não esqueça, não se inscreve aí no canal, compartilha e continua orando por nós, para que possamos continuar com esta obra para a glória do nome do Senhor. Que Deus o abençoe. Ore por nós, porque somos carentes das orações dos santos. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.